Capítulo 583, Dou a você um dia para sair. Tradução, do Corã Revisão, 0. Com sua arrogância original, o diabrete estava visivelmente pálido. Mas não se podia culpá-lo por estar tão assustado. Um Asura titulado era simplesmente muito aterrorizante. Por exemplo, pegue o Imperador General das 8 Mortes Algan. Ele finalmente percorreu pelas 8 etapas da destruição da vida e ganhou o grande título de Imperador General das 8 Mortes. Entre os imperadores em seu mesmo nível, ninguém era páreo para ele. Mesmo os monstros ancestrais nascidos há milhares de anos temiam muito o Imperador General das 8 Mortes e lhe davam o devido respeito. Se alguém quisesse vencer o Imperador General das 8 Mortes, eles precisavam alcançar uma superioridade absoluta através de seu cultivo. Caso contrário, eles seriam impiedosamente oprimidos pelo Imperador General das 8 Mortes. Pensando que Lin Ming se tornaria tal pessoa no futuro, o diabrete sentiu seu couro cabeludo arrepiar. Se ele realmente ofendesse tal pessoa, então mesmo a Torre Polaris Divisora de Céus não seria capaz de protegê-lo. Assim, ele assentiu e timidamente disse: Senhor Lin, este pequeno servo vai sair primeiro. O diabrete agiu como se estivesse fugindo. Ele não se atrevia a mencionar a questão de pedir novamente a lealdade e o comprometimento a Lin Ming. Que piada! Dos 12 lordes superiores da Torre Polaris Divisora de Céus, além do chefe supremo, que também era o mestre da torre, os outros 11 lordes superiores não eram nem mesmo Asuras de grau celestial. Havia também muitos deles que nem sequer eram Asuras de grau terra, então como poderiam esperar que um Asura titulado se subordinasse a eles? Havia muitos nomes na placa de pedra do rei, mas isto era devido ao acúmulo total de 10.000 anos. Era a convergência de todos os jovens talentos heróicos de todo o continente do demônio sagrado. Muito menos um Asura de grau celestial, até mesmo um Asura comum era um gênio inigualável de sua geração. O diabrete correu para a matriz de transmissão o mais rápido que pôde, passando diretamente para o quarto andar onde estava o Lorde Superior. Senhor Ian, há notícias muito ruins. O diabrete era originalmente baixo. Juntamente com seu corpo gordo, ele parecia uma bola quicando enquanto corria, tropeçando e rolando pelo corredor. O Lorde Superior Ian franziu a testa enquanto olhava para o diabrete em pânico. Ele gritou friamente: por que você está tão nervoso? O diabrete gorducho se ajoelhou no chão, sem fôlego. Senhor, é complicado. Lin Ming se tornou um Asura titulado através do teste de qualificação do julgamento de fundação. Eu já sei. O Lorde Superior Ian respondeu friamente, seu rosto carrancudo. Na verdade, ele foi um dos primeiros a descobrir que Lin Ming se tornara um Asura titulado. Ele não precisava que este servo para lhe dissesse isso novamente. Quando ele descobriu esta informação, ele também ficou alarmado, completamente horrorizado. Um Asura titulado, havia muito significado por trás disso. Esse tipo de personagem até superava o alcance da Torre Polaris Divisora de Céus. Envolvia até mesmo a guerra de raças de todo o do continente do demônio sagrado. Como o diabrete viu o Lorde Superior Ian permanecer em silêncio, ele não sabia como reagir. Ele falou com voz fraca: Senhor. Lin Ming prometeu há pouco que ele não seria nosso inimigo. Talvez possamos considerar isso e mudar nossas estratégias. Podemos continuar em bons termos com Lin Ming e não o provocar. Se o fizermos, então no futuro. Estúpido. O Lorde Superior Ian gritou friamente. O diabrete estava assustado. Ele imediatamente se prostrou no chão, não mais se atrevendo a dizer mais nada. Aquele Imperador General das 8 Mortes já é o melhor exemplo. Se nós criarmos um tigre, isso será apenas um desastre que se voltará contra nós. Ele vai inevitavelmente morder de volta. Se deixarmos outro humano se tornar um demônio celestial de 12 asas e ele mais tarde se tornar um ancião supremo do reino mar divino, então a fundação das estepes do abate sangrento será abalada.
O Lorde Superior Ian não pensava mais que Lin Ming poderia assinar o contrato de alma e obedecer à Torre Polaris Divisora de Céus. Um talento deste nível era um dragão em um lago profundo, seu potencial era ilimitado. Como eles estariam dispostos a deixar que os outros colocassem algemas neles? Muito menos ele, até mesmo aquele Azura de grau celestial Feng Shan se recusou a assinar o contrato de alma. Eles eram indivíduos cujo orgulho atingiu o auge. Eles estariam dispostos a serem cães de outras pessoas. No entanto, o histórico de Feng Shan era extraordinário. A potência atrás dele negociou com o mestre da torre e recebeu uma garantia pessoal. Finalmente, a Torre Polaris Divisora de Céus estava disposta a se comprometer. Mas Lin Ming era diferente. Ninguém havia conseguido descobrir que grande potência estava por trás de Lin Ming, o apoiando. Mas mesmo se o fizessem, esse poder só poderia ser um inimigo. Isso porque Lin Ming era um humano. Apenas o Imperador General das Oito Mortes fazia com que a Torre Polaris Divisora de Céus tivesse noites agitadas, então como poderiam permitir que outro humano subisse para a posição de um ancião supremo do Reino Mar Divino e ameaçar as estepes do abate sangrento? O Lorde Superior Ian estava desolado quando se levantou. Ele caminhou diretamente para a sala de reuniões. Lin Ming olhou para a porta de luz na frente dele. Atrás dessa porta de luz havia uma dimensão menor. Esta era a gaiola real para um Azura titulado. Esta Torre Polaris Divisora de Céus simplesmente tinha muitas dimensões seladas dentro dela. Era difícil imaginar quem foi que inicialmente criou a Torre Polaris Divisora de Céus. Atrás de Lin Ming havia muitos artistas marciais por perto. Eles eram espectadores. 2 horas atrás, Lin Ming se tornou um Azura titulado. Esta notícia já tinha se espalhado pelo terceiro andar como um tornado em chamas. Quase todos ouviram esta informação inacreditável. Antes disso, um Azura titulado era como um conto de fadas para eles. Eles nunca imaginaram que tal coisa aconteceria perto deles. Este evento transmitia um sentimento muito fantástico, como se eles estivessem vivendo um sonho. Em poucos minutos, um grande número de artistas marciais se reuniu na entrada da área de treino especial. Todos eles queriam dar uma olhada na placa de pedra. Mas, na verdade, não havia muitos que tivessem autoridade para entrar. A maioria deles só podia participar da diversão observando pelo outro lado da porta. Depois de ver o placa de pedra do rei, outros não puderam deixar de suspirar em louvor. Algumas pessoas até usaram um disco de matriz da batalha para gravar uma imagem ilusória do nome para que outras pessoas de fora pudessem ver. Mais e mais pessoas foram até a entrada da gaiola real, esperando a entrada de Lin Ming. Neste momento, ninguém na sala estava falando. A maioria deles estava apenas curiosamente olhando para a porta da gaiola real, querendo saber qual era a diferença com um gaiola real do nível Azura. Senhor Lin, para entrar na gaiola real, é preciso de 20 pontos de abate. Em sua vida, você só pode entrar na gaiola real uma vez e a idade do seu esqueleto deve ser menor que 30 anos também. Não há limite de tempo no interior. Você está pronto para entrar? O diácono Bai respeitosamente perguntou. Eu estou. Independentemente da categoria da gaiola real que ele entrasse, ela ainda custava 20 pontos de abate. Ao obter um nível muito alto no teste de qualificação no julgamento de fundação, os benefícios seriam naturalmente muito maiores. Se apenas obtivéssemos qualificações normais de nível santo, ou mesmo uma qualificação normal, então não haveria muito significado em entrar. A qualificação obtida dependia de sua própria habilidade individual. Uma gaiola real do nível Azura titulado era uma experiência rara. Foi dito que depois que o Imperador General das Oito Mortes entrou na gaiola real, ele foi então capaz de compreender as leis do espaço e do tempo. Isso estabeleceu as bases sólidas para sua futura conquista de se tornar uma potência imparável dentro do seu nível.
No entanto, as fortunas de todos dentro da gaiola real eram diferentes. Lin Ming não receberia necessariamente o mesmo que o Imperador General das Oito Mortes. Se ele poderia se deparar com o conceito do espaço ou outra coisa, isso era desconhecido. Senhor Lin, por favor, confirme que você tem comida e água suficientes. Além disso, este é um talismã de fuga. Ao entrar na gaiola real, é possível que você encontre uma situação extremamente perigosa ou que ameace a sua vida. Se você achar que não pode resistir, então pode usar esse talismã de fuga para sair. Quando o diácono Bai falou, ele deu a Lin Ming um talismã de transmissão. Embora este fosse um talismã, na verdade foi esculpido em jade. Era semelhante ao símbolo de fuga que Mu Fengtian dera a Lin Ming. O símbolo de fuga podia transmitir alguém a uma distância maior e também para qualquer lugar, enquanto o talismã de fuga que o diácono Bai lhe dera só podia transmitir alguém para um ponto fixo dentro da torre polaris divisória de céus e não apenas isso, mas era uma distância muito curta. Obrigado, diácono Bai. Lin Ming teve uma boa impressão deste diácono Bai. Ele não achava que precisaria usar esse talismã de fuga, mas quanto mais tempo ele permanecesse na gaiola real, maiores seriam suas colheitas. Embora ele achasse isso, a verdade era que era impossível permanecer na gaiola real para sempre. Quanto mais tempo ele passava, mais difícil ela se tornava. Em algum momento se tornaria insuportável e, assim, eles teriam que sair. Geralmente, um jovem herói de elite de uma seita no topo do 4º grau ou uma seita de 5º grau inferior seria capaz de permanecer na gaiola real por cerca de 10 dias. Pegando um nível mais alto, aqueles jovens destacados que estavam listados como Asuras na placa de pedra do rei poderiam durar de 15 dias a um mês. Por exemplo, o número 1 na classificação dos demônios celestiais de 7 estrelas e também um Asura, Feng Shen, foi capaz de permanecer dentro de casa por 28 dias. Quanto ao pior Yanxi, que foi listado como um Asura de grau terra, ele permaneceu no local por 21 dias. De acordo com as lendas, há quase 3.000 anos, a pessoa que permaneceu na gaiola real por mais tempo foi o Imperador General das Oito Mortes. Ele ficou dentro por 2 meses inteiros. Depois do Imperador General das Oito Mortes estava o Asura do submundo Mokon, que permaneceu dentro deste local por 45 dias. Existia grandes disparidades, mesmo entre Asuras titulados. Quanto ao primeiro Asura, o fantasma celestial Shentuongchi, porque esses eram eventos de 8.000 anos atrás, os registros não estavam claros e havia várias versões dos mitos. Não se sabe quanto tempo o Shentuongchi realmente ficou dentro da gaiola real. Depois de respirar fundo várias vezes e ajustar sua condição ao máximo, os olhos de Lin Ming arderam com um brilhante espírito de luta. Ele estava sinceramente aguardando o desafio da gaiola real. Quando ele estava prestes a avançar, naquele momento, uma voz chamou por ele. Pare aí mesmo. Milímetro. Lin Ming virou-se para ver que o representante que o Lorde Superior ia mandara reaparecera. E na frente dele estava um demônio gigante vestindo uma armadura preta com uma capa jogada por cima do ombro. Seu corpo era sólido e firme como se fosse esculpido em ferro, seus músculos quase explodindo de sua armadura. Seus olhos pareciam brilhar como um raio. Do corpo do homem do demônio gigante, Lin Ming sentiu uma aura aterrorizante. Esse sujeito era absolutamente um mestre. Lin Ming franziu a testa, o que é isso? Em torno de Lin Ming, muitos dos outros artistas marciais viram o homem de capa e suas expressões mudaram. Maha. Maha é o terceiro classificado entre os demônios celestiais de 7 estrelas. Algumas pessoas reconheceram imediatamente a identidade do demônio gigante. No terceiro andar da torre polaris divisória de céus, a força de Maha superava em muito a de Dagu. Esse sujeito é Maha. Quando Lin Ming olhou para o demônio gigante, ele ficou ligeiramente assustado. Ele já ouvira falar do nome de Maha durante o tempo que ficou na cidade Inundação do Sol.
Você é Lin Ming. Marra olhou para Lin Ming, seus olhos negros pareciam como se pudessem ver através de Lin Ming. Por que você está procurando por mim? Hehe. A risada de Marra era como cascalho. Há algumas coisas que eu gostaria de falar com você. Venha comigo. Não há necessidade. Se você precisa dizer algo, então diga aqui. Estou ocupado com a minha prática. A voz de Lin Ming estava calma, mas tinha uma aura levemente afiada. Depois de ser rejeitado por Lin Ming, Marra ficou um pouco aborrecido. Sua prática pode esperar. O Lorde Superior falou. Ele te dá um dia para deixar a Torre Polaris Divisora de Céus. Você já está na Torre Polaris Divisora de Céus há mais de 1 ano e meio. Você já ganhou uma grande colheita aqui. Você acumulou uma grande quantidade de energia infernal, obteve ganhos na prática e também se tornou extremamente rico. As pessoas devem saber até onde podem chegar e se contentar com o que têm para não se excederem. Marra usou uma transmissão de som de verdadeira essência para falar. Esse tipo de ameaça implícita era contra as regras da Torre Polaris Divisora de Céus. Naturalmente, ele não podia falar publicamente. Você quer que eu vá embora? Acabei de obter as qualificações para entrar na gaiola real no nível de Azura titulado e você quer que eu vá embora? Há algo mais ridículo neste mundo. Lin Ming riu com raiva. Se ele saísse daqui, então realmente ele deixaria os outros o intimidarem ao extremo.